Olá, eu me chamo José Matheus e hoje eu estou aqui com o meu amigo Lucas Heron. Nós somos estudantes de Ciência da Computação da UFAL e hoje a gente quer falar um pouco sobre busca em grafos. Busca em grafos é um assunto muito importante para quem quer participar de maratona de programação, pois é um algoritmo, um problema que pode aparecer em muitas questões. E você ter esse conhecimento sobre algoritmos de busca em grafos é muito importante para que você consiga resolvê-las. Hoje a gente vai falar com mais detalhes, mais sobre DFS e BFS, que são, respectivamente, Depth First Search e Breadth First Search, que são, traduzindo, busca em profundidade e busca em largura. Antes de partir para os algoritmos, para os tipos de busca, eu quero antes introduzir um pouco do conceito do que é grafo. Mas tudo bem resumido, eu não vou me aprofundar muito aqui sobre as leis e todos os conceitos envolvendo grafos, até para não tomar muito do tempo. Então, só uma breve introdução à estrutura de dado. O que é que são grafos? Temos aqui a definição. Um grafo, ou um grafo não direcionado, é uma estrutura matemática que consiste em um par ordenado G, V e E, onde V é um conjunto não vazio de elementos, chamados vértices, ou nós, e E é um conjunto de pares não ordenados de vértices, que chamamos de arestas, ou arcos, no caso do não direcionado. E cada aresta ela vai ser denotada pelo par UV, onde U e V pertencem também ao conjunto V, conjunto de vértices. Então a gente vai ter um conjunto arbitrário de vértices, ou nós, e um conjunto arbitrário de arestas. Ambos esses conjuntos podem ser, por exemplo, conjuntos vazios. Ainda assim, você configura um grafo. Temos aqui um exemplo de um grafo. Eu coloquei como observação que os grafos eles podem ser direcionados. Então, o que seria um grafo direcionado? Temos, por exemplo, esse vértice 1 e esse vértice 2. Num grafo direcionado, a gente teria, por exemplo, uma aresta que vai do vértice 1 e aponta até o vértice 2. Nesse vértice nesse gráfico que vemos aqui na tela, a gente consegue ver que ele não é direcionado. Ou seja, cada aresta representa uma conexão ambígua entre ambos os vértices. Ou seja, 2 está ligado a 1 e 1 está ligado a 2. Se tivéssemos um grafo direcionado, nesse caso sim teríamos uma conexão direta. Então, por exemplo, 1 poderia estar ligado a 2, mas 2 não estaria ligado a 1. Além disso, as arestas do grafo também podem conter um peso associado. Nesse caso, a gente chama de um grafo ponderado. A gente tem algumas formas de representar os grafos que vão ajudar a gente a resolver os problemas relacionados a eles e a como também representar essas estruturas dos nossos algoritmos, dos nossos códigos. A primeira delas, e acho que a mais simples de se compreender, é a matriz de adjacência. O que é a matriz de adjacência? Como ela é definida? Dado um grafo G, uma matriz de adjacência M será uma matriz quadrada n por n, onde n é o número de vértices de G. Para cada célula, cada posição da matriz M e J, se ela é igual a 1 se existe uma aresta entre os vértices I e J, e ela é igual a 0 se não existe. No caso de um grafo ponderado, como eu mencionei anteriormente, no lugar do valor 1, indicando se existe ou não uma aresta entre esses vértices, a gente teria o peso da aresta, indicando justamente qual é o peso da aresta entre esses dois vértices indicados por I e J. A gente tem aqui um exemplo de um grafo representado por uma matriz de adjacência. Temos os vértices 0, 1 e 2, e as arestas de 0 a 1 e de 1 a 2. Do lado direito aqui temos a matriz de adjacência. Então podemos ver que, por exemplo, na linha 0 e na coluna 1, temos o valor 1. Isso significa que entre o vértice 0 e o vértice 1, nós temos conexões de uma aresta. Veja que o mesmo se repete no caso da coluna 0 e da linha 1. Isso acontece porque a matriz de adjacência também pode representar grafos direcionados. Então, nesse caso, ele é um grafo não direcionado. Então a gente tem essa ambiguidade em ambos os lados da matriz, no canto superior e no canto inferior da matriz. Mas poderia ser um grafo direcionado, em que teríamos uma conexão do grafo 0 a 1, mas que não necessariamente haveria uma conexão do vértice 1 a 0. Além da matriz de adjacência, temos também a lista de adjacências. Qual a definição da lista de adjacências? Dado um grafo G, uma lista de adjacências vai ser um vetor A de tamanho n, onde n é o número de vértices composto de pares, que são formados por vértice e vetor. Cada par desses contém um vértice de origem e um vetor com os vértices de destino, que formam a aresta. Ou seja, cada um desses vetores, cada item da lista vai conter um vértice de origem e todos os vértices a qual esse vértice de origem está ligado. Então a gente tem aqui um exemplo de representações. Temos o mesmo grafo, só que agora representando com a lista de adjacência. Por exemplo, temos aqui o primeiro vetor com o vértice 0 e uma lista só com o vértice 1. Isso significa que o vértice 0 está ligado apenas ao vértice 1. Já nesse segundo vetor, nesse segundo item,
a gente tem o vértice 1 ligado aos vértices 0 e 2, que são indicados pelo vetor do seu lado direito. E assim segue. A gente tem essas duas representações que podem ser utilizadas em diversas ocasiões, vai depender muito da abordagem, da implementação e como você quer implementar o seu algoritmo. Mas as duas são extremamente úteis. Agora a gente vai falar um pouco sobre os algoritmos de busca em grafos. Esses algoritmos eles vão servir para que a gente... Na verdade, eles têm diversas utilidades, como, por exemplo, encontrar componentes conexos em grafos, encontrar caminhos, os caminhos mais curtos. Eles podem simplesmente encontrar se existe um caminho entre o vértice e o outro no grafo. Então, existem diversas utilidades, diversas abordagens, formas que a gente pode utilizar a busca em grafos. A primeira que a gente vai tratar é a busca em profundidade, a pesquisa em profundidade, que é chamada de DFS. Como é que funciona a DFS? Primeiramente, seu procedimento. A DFS ela realiza uma busca priorizando a profundidade no grafo. Como assim? A gente tem um gráfico qualquer, eu vou voltar aqui para o gráfico que a gente estava representando antes. A busca em profundidade ela vai priorizar a profundidade no sentido de que ela vai sempre seguir o seu caminho para o próximo vértice, sem se preocupar se ela está vendo todos os filhos de um vértice. Então, por exemplo, se eu estou realizando uma busca em profundidade nesse grafo, eu sei que ele não vai fazer 1, 2, 3. Não, por quê? Dessa forma, se a gente começar do vértice 1 e está fazendo uma busca em profundidade, ele tem que ir até o fim do caminho, mais à direita ou mais à esquerda, isso é arbitrário, mas ele tem que ir até o fim, até onde ele não encontrar mais caminhos para seguir. Então, na busca em profundidade, por exemplo, nesse grafo, ele seguiria o caminho, uma parte dele, 1, 2 e 4. Mas eu vou mostrar mais disso posteriormente. Seguindo aqui, dessa forma, partindo do vértice inicial, ele sempre avançará pelo primeiro vizinho, como eu disse, até não encontrar mais caminhos possíveis. Quando ele não encontra, ele retorna ao último nó visitado procurando por vizinhos. Então ele faz esse backtracking quando ele não encontra mais caminhos ao último nó visitado para ver se ele pode encontrar mais caminhos possíveis e de novo seguir o primeiro passo do algoritmo, que é ir até o fim desse caminho. Qual a complexidade? A complexidade desse algoritmo é O de V mais E, ou seja, sendo V o número de vértices e E o número de arestas do grafo, porque justamente ele vai procurar por cada vértice e cada aresta do grafo, ele vai navegar por cada vértice e cada aresta. Então essa é a complexidade do algoritmo de busca por profundidade. Aqui a gente vai ter uma demonstração do DFS na prática, usando o gráfico que a gente já tinha mostrado anteriormente. O algoritmo que eu estou utilizando aqui é um algoritmo utilizando pilha, mas tem também uma outra alternativa do algoritmo que é utilizando recursão, que vocês podem pesquisar, o princípio é o mesmo, só o que muda realmente é alguns detalhes de implementação. Então isso não faz diferença quando a gente coloca realmente, no final o resultado vai ser o mesmo. O que muda é o algoritmo recursivo, ele não vai lidar muito bem com pilhas muito grandes de dados, porque pode acabar sobrecarregando a memória. Então, se você utilizar uma estrutura como a pilha, você facilita o processo e não se preocupa em sobrecarregar a memória que o seu programa está alocando. Então, a gente começa aqui com o vértice inicial 1. A pilha ela inicia apenas com o vértice que foi visitado. Então, o vértice 1. A gente vê aqui que ele guarda uma lista, um vetor, com todos os vértices. E nesse vetor, a gente tem os valores 1, caso o vértice for visitado, já tiver sido visitado, e o valor 0, caso o vértice não tenha sido visitado ainda pela busca. Então a gente pode ver aqui que nessa primeira iteração, só o vértice 1 foi visitado. Então ele está marcado ali como 1. E enquanto a pilha não for vazia, enquanto a gente não esvaziar a pilha, a gente vai retirar o topo da pilha, adicionar os vizinhos do vértice no topo, ou seja, adicionar à pilha todos os vizinhos do vértice 1, que nesse caso aqui serão os vizinhos 2 e 3, e vamos marcar eles como visitados, ou seja, esses são os vértices que já foram visitados. Então, agora na segunda iteração, temos na pilha 2 e 3. Quais são os vértices visitados? Os vértices 1, 2 e 3, de acordo com o nosso vetor de visitados. E, enquanto a pilha não for vazia, a gente vai retirar o topo da pilha, ou seja, o vértice 2, vai adicionar os vizinhos do vértice no topo, que são os vértices 4 e 7, e marcar como visitados novamente. Então agora a gente tem na pilha 4, 7 e 3. Ele vai repetir esse processo até visitar todos os vértices do grafo. Então, agora a gente está na terceira iteração. Ele está no vértice 4, que foi o que ele acabou de retirar da pilha. Ele viu que o vértice 4 não tem mais vizinhos. Ou seja, agora ele vai fazer o backtrack. Ou seja, ele vai voltar no vértice e procurar por mais caminhos no vértice que ele voltou. Para você ver como a estrutura de pilha pode ajudar aqui nesse caso. A gente não precisa, de fato, voltar ao vértice anterior.
que seria o vértice 2. Como a estrutura de pilha já faz essa exploração e mantém sempre na parte de cima os últimos vértices explorados, então a gente não precisa se preocupar em voltar ao vértice anterior e procurar por novos caminhos, porque a estrutura de pilha já garante que nós vamos ter todos os caminhos, todos os vértices vizinhos ao vértice anterior armazenados na pilha. E todos eles estão em ordem, né? Isso é bem importante também. Porque no BFS vamos usar outra estrutura que vai facilitar também para o BFS, mas uma estrutura que funciona de uma forma diferente, que é a fila. Então vemos aqui que temos na pilha 473, ele vai retirar o topo da pilha que é o 4, não tem mais vizinhos, ele vai para o 7, que o 7 agora que é o topo da pilha. Pronto, ele vai explorar os vizinhos do 7, os vizinhos do 7 a gente tem 8 e 9, ele vai adicionar esses vizinhos ao topo da pilha e marcar como visitados. Pronto. 8, 9, 3, 7 foi retirado do topo da pilha, agora a gente tem 8, 9, 3, ele analisa o 8, não tem mais vizinhos, analisa o 9, tem um vizinho que é o 5, então ele vai visitar agora o 5, retirou do topo da pilha o 9, retirou do topo da pilha o 5, analisou o 5. Aqui a gente tem uma questão. O algoritmo, ele na verdade, ele não adiciona todos os vizinhos, ele adiciona todos os vizinhos do vértice na pilha, aqueles que não foram visitados. Por quê? Vimos aqui que ele ia formar basicamente um ciclo, né? Ele foi do 1 para o 2, para o 7, para o 9, para o 5, para o 3. Do 3, ele poderia voltar a 1, ao 2, ao 7, ao 9, se a gente não marcasse quais foram os vértices visitados. Mas a gente já viu que a gente consegue chegar ao 3 por um caminho menor, que é pelo caminho do 1 ao 3. Ou seja, esse vértice 3 já está marcado como visitado. Então não tem o porquê a gente continuar explorando esse caminho por profundidade, explorando cada vez mais a fundo esse caminho e encontrando mais vértices, porque a gente já chegou no vértice que foi visitado. Então, ele vai retirar o 5 do topo da pilha, não tem mais vértices vizinhos que não foram visitados. Perceba que só vai restar o 3 no topo da pilha. Pronto, ele vai retirar o 3 do topo da pilha, adicionar todos os vizinhos do vértice da pilha na pilha, ou seja, o vértice 6, que foi o único que restou, basicamente. Agora na pilha temos só o vértice 6, vamos retirar do topo da pilha o vértice 6, adicionar todos os vizinhos do vértice, que não tem mais nenhum. O grafo inteiro, todos os vértices já foram explorados, então a nossa pilha está vazia e o nosso algoritmo chega ao fim. Podemos ver que o caminho tomado foi justamente o caminho de profundidade. Ele explorou de 1 para 2 para 4. Depois que ele viu que não havia mais caminho, ele voltou e explorou 7, 8, não havia mais caminho. 9, 5. Aí aqui ele parou. Justamente para evitar esse ciclo, para evitar que o algoritmo entrasse no loop. Aí ele foi para o 3 e para o 6 e finalizou. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 5, 3 e 6. Agora a gente vai dar uma olhada em um problema que eu encontrei aqui no Codeforces, que a gente pode resolver com busca em grafos, utilizando especificamente a busca em profundidade. Agora aqui a gente vai rapidinho passar para cá. A gente tem aqui esse problema que é chamado de computer game. Eu vou ler aqui para vocês para a gente poder resolver, ver mais ou menos como é que a gente pode, que tipo de abordagem a gente pode utilizar para resolver esse problema. Monocarp está jogando um jogo de computador. Agora ele quer completar o primeiro nível do jogo, o primeiro level do jogo. Um level é uma grade retangular de 2 linhas e n colunas. O Monocarp ele controla um personagem, que começa na célula 1, 1, que é a interseção da primeira linha e da primeira coluna. O personagem de Monocarp pode mover de uma célula para outra se essas células são adjacentes lado a lado, ou seja, de um lado para o outro, ou de cima para baixo, ou pelo canto, pela diagonal. Formalmente, e ele vai descrever aqui formalmente, eu vou pular para a gente não se prolongar muito, mas ele vai adiantar que tem algumas armadilhas em algumas dessas células. Se o personagem de Monocarp se encontrar em uma célula que tem armadilha, ele morre e o jogo acaba. Para completar um nível, o personagem do Monocarp precisa chegar na célula 2N, que é a interseção da segunda linha e da coluna N. Eu vou mostrar depois um exemplo aqui do que seria um desses levels, um desses níveis, para ficar mais claro. Mas aqui ele termina com ajude Monocarp a determinar se é possível completar o nível. Aqui ele fala que o input vai ser, a primeira linha vai conter um inteiro t, de 1 a 100, que é o número de casos de teste. E para cada um desses casos de teste, a gente vai ter um inteiro, n, indicando o número de colunas. E, além disso, para cada... Depois disso, a gente vai ter duas entradas indicando justamente o tabuleiro, o nível que é que o personagem vai percorrer. Agora, por que essa questão pode ser resolvida com grafos? Eu acho que já dá para perceber um pouco a relação dessa questão com o que a gente já tinha tratado sobre caminhos. Essa questão é justamente sobre a gente encontrar um caminho do início do vértice inicial, que seria basicamente essa primeira célula,
até o vértice final, que é essa célula que ele indicou como se fosse a última célula, que é que ele precisa chegar para terminar o nível. O problema é como é que a gente vai implementar essa entrada como grafo e como é que a gente vai implementar o nosso algoritmo de busca. Qual algoritmo de busca nós vamos utilizar? Eu tenho aqui o código que eu realizei, que eu escrevi para essa questão, e eu vou seguir com ele aqui passo a passo para que fique mais fácil de entender como é a solução dessa questão, desse problema. Então aqui eu comecei com o inteiro T, que é justamente o número de casos de teste, um inteiro de colunas, que vai indicar o número de colunas, e uma constante do número de linhas. Essa constante aqui indica justamente o número de linhas de cada nível, que é sempre a mesma, são 2 linhas. Aí, primeiramente, eu vou receber aqui o número de casos de teste do usuário. Depois eu vou percorrer cada caso de teste, eu vou repetir por N casos de teste, no caso T casos de testes. Para cada caso de teste, eu vou perguntar o número de colunas. Já com o número de colunas, eu vou entender que o número de vértices vai ser o número de colunas vezes o número de linhas. Por quê? Qual foi a minha ideia aqui para essa questão? Eu vou colocar aqui no Paint para que a gente possa chegar melhor. Eu tenho aqui uma entrada qualquer de 6 colunas. Essa entrada de 6 colunas, como é que o nosso personagem poderia navegar aqui? Vou colocar aqui o pincel para a gente poder ver. Ele vai começar aqui, o nosso personagem. Ignore os números aqui por enquanto. Ele pode navegar para cá. Ele pode navegar para cá. E ele pode navegar para cá. Isso se ele estiver numa das linhas do topo. Digamos que ele navegou para cá, que ele escolheu navegar para cá. Quais são as possibilidades agora? Ele pode navegar para cá para cima. Ele pode navegar para cá. Ele pode navegar para cá. Isso tudo caso em nenhuma dessas células exista uma armadilha, se elas estiverem livres, se elas estiverem marcadas com 0. Então, qual foi a minha ideia? A minha ideia é de que a gente implemente cada uma dessas células como um vértice no grafo. E essas conexões, ou seja, quando a gente pode realizar esse caminho de uma célula para outra, de um vértice para o outro, como cada célula é um vértice, a minha ideia é que a gente implemente como se fosse uma aresta entre 2 vértices, indicando se existe, se é possível realizar esse caminho entre as 2 células do nível do tabuleiro. Ou seja, se eu tenho, se essa célula está livre, marcar aqui com 0. Esse 0 aqui que está meio deformado, mas é um 0. Marcar essa aqui com 0 também, o mesmo 0 deformado, e essa aqui com 0. Digamos que eu posso vir daqui, do inicial para baixo, para a direita, mas essa célula aqui está marcada com 1. Isso indica que tem uma armadilha nessa célula, nesse vértice, eu vou tratar como vértice a partir de agora. Tem uma armadilha nesse vértice e eu não posso criar uma aresta, não posso tomar um caminho desse vértice até esse vértice. Ou seja, eu não vou criar uma aresta entre esses dois, não vai existir uma aresta entre esses dois. Então, o nosso gráfico começaria mais ou menos assim. Essa aqui eu mapeei com uma aresta 0, vou colocar aqui um 0 bem feio, mas esse aqui é um 0. E aí, essa aqui tem um caminho para o nosso vértice. Esse aqui é um vértice 6, está meio difícil de enxergar, mas é o vértice 6. E aqui tem também um caminho para o vértice 1, que também está difícil de enxergar, eu vou apagar já já. Mas tem um caminho para o vértice 1. Então, essa aqui seria o começo da nossa estrutura de grafo, mas que vai nos permitir, com uma busca de profundidade, encontrar se existe um caminho, se existe uma forma de, no primeiro vértice, no vértice inicial, que vai ser o vértice 0, chegar no nosso vértice final, que nesse caso aqui, com 6 colunas, vai ser o vértice 11. Mas por que vértice 11 e por que vértice 0? Por que vértice 1 e 6? Foi uma forma que eu encontrei de mapear essas entradas em um grafo. Ou seja, eu começo aqui com 0, aí para cada avanço à direita eu vou incrementando um valor. Assim fica mais fácil de eu indexar num vetor, por exemplo, que eu posso só pegar a posição inicial 0 ou posição 1. E, além disso, fica fácil da gente calcular quais são as posições. Porque, por exemplo, se eu estou na posição 0, que de acordo com a anotação de matriz é linha 0, coluna 0, e quero calcular qual é a posição do vértice 6, que está logo abaixo do 0, eu posso usar justamente as coordenadas da matriz para calcular esse valor 6. Então eu posso fazer esse mapeamento. Então por isso que eu escolhi mapear dessa forma. Fica mais simples de entender e também da gente implementar a nossa resolução. Continuando aqui, foi assim, né, que a gente calculou a nossa quantidade de vértices, né? Porque é o número de linhas, que aqui é 6 vezes o número de... o número de colunas, que aqui é 6 vezes o número de linhas, que no final vai dar, nesse caso aqui, 6 vezes 2, 12 vértices, do 0 ao 11. E, continuando aqui, eu criei uma estrutura que vai ser um vetor de vetores de inteiros, que é basicamente uma matriz, indicando aqui os níveis, né? Cada nível.
Cada um vai começar com duas linhas, isso aqui indica a quantidade inicial de vetores em cada um desse vetor maior, ou seja, vai ser sempre uma matriz de duas linhas. E em cada uma dessas linhas vai ter um vetor de inteiros com n itens, ou seja, com a mesma quantidade de itens, sendo a mesma quantidade de colunas. Aqui embaixo eu instanciei o nosso grafo. Esse grafo vai ter a mesma estrutura, mas não vai ser uma matriz de adjacência, vai ser um vetor de adjacência, uma lista de adjacência, apesar de ter a mesma estrutura da matriz. Cada linha do nosso grafo vai representar um vértice e o vetor nessa linha vai representar os vértices que estão ligados ao vértice da linha. Então, se a gente ver aqui, eu vou só desenhar aqui para facilitar. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa matriz. E a matriz tem os seus índices, né? Então, no índice 0 da matriz, a gente vai ter o vetor 0. No índice 1 da matriz, a gente vai ter o vetor 1. Vou completar aqui do lado. Pronto. O índice vai indicar justamente qual o vértice de origem. E nesse vetor aqui, na matriz, vai ter justamente os vértices que são ligados aos vértices de origem. Ou seja, só um exemplo aqui, 2, 3. Pronto. É assim que vai estar estruturado o nosso grafo, na nossa resolução. Pronto. Aqui eu coloquei, né, que vai iniciar com o número de vértices. Para cada vértice um vetor. Esse for ele vai mapear cada uma dessas strings para cada uma daquelas linhas na matriz que representa o nosso nível. Então, as duas linhas, né? Cada caractere vai ser cada item, cada coluna, né? Por isso que eu coloquei aqui justamente para ele percorrer as colunas. Esse segundo for vai ser o for que a gente vai utilizar para construir o grafo. Esse grafo vai percorrer todas as linhas, todas as colunas. Aqui eu faço aquele cálculo que eu estava conversando anteriormente com vocês sobre o mapeamento que eu utilizei aqui representado. Então, o vértice, né, atual vai ser justamente o valor de i, ou seja, o valor de i é a linha que eu estou, vezes o número de colunas, que é 6 nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho 6 colunas, para toda essa primeira linha aqui, ele vai começar com 0, porque é 0, que é o número da linha, vezes 6, que é o número de colunas. Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, só que eu tenho um incremento. Esse incremento é justamente o j, né, que eu percorro aqui de 0 ao número de colunas. Ou seja, esse incremento vai ser 0, que é aquele cálculo primeiro, que a gente fez primeiro, que é o número da linha vezes o número de colunas. 0 vezes 6 mais o número da coluna que eu estou percorrendo, 0, 0. Aí 0 mais 1, 1, 0 mais 2, 2. E no caso da segunda linha, como é que seria? Aqui, essa segunda linha é a linha 1. Ou seja, eu vou multiplicar 1 por 6, o número de colunas, mais o número da coluna que eu estou percorrendo agora. Ou seja, 6 mais 0, 0, 6 mais 1, 7, 6 mais 2, 8, e assim progressivamente. Dessa forma, para a gente poder, ele representado assim, né, para a gente poder calcular quais são os vértices com o qual ele forma a aresta, como é que a gente faz? Se eu tenho a posição desse primeiro vértice aqui, para calcular a posição do vértice à direita, é só eu somar 1, né? Então, foi justamente o que eu fiz aqui. Do vértice à direita, eu pego o vértice atual e somo 1, que vai me entregar justamente o valor desse próximo vértice. Por que eu não me preocupo em chegar nesse vértice aqui, ele somar 1 e chegar em 6? O que certamente não é permitido. Porque eu trato desses limites aqui da matriz justamente nas minhas condições. Então, eu vou sempre deixar claro que j mais 1, ou seja, o valor posterior vai ter que ser menor do que o número de colunas. Eu tenho que estar sempre dentro do limite. Então, assim eu calculo o vértice à direita, da mesma forma eu calculo o vértice abaixo do meu vértice. Ou seja, se eu estou no 0 e eu quero chegar no vértice 6, como é que eu chego lá? Eu vou somar o número de colunas. 0 mais 6, 6. Se eu estou no 1 e quero chegar no vértice abaixo, 1 mais 6, 7. Então, sempre somo o número de colunas. Para chegar no vértice na diagonal de baixo, se eu estou, por exemplo, eu estou aqui em cima e quero chegar nesse vértice da diagonal de baixo, é só pegar o vértice que está logo abaixo do vértice que eu estou e somar mais 1. Aí eu consigo chegar no vértice 7, por exemplo, se eu estiver no 0. E assim a gente segue. Esses dois últimos aqui são caso eu esteja no vértice abaixo, ou seja, no vértice na segunda linha. Então, por exemplo, top vertex vai ser o vértice atual menos o número de colunas, que é justamente o contrário que a gente faz quando a gente está lidando na linha de cima e quer ver o de baixo, né, que a gente somava 6. Nesse caso, a gente subtrai 6 para alcançar o vértice de cima. E para alcançar o vértice na diagonal do canto superior direito,
a gente faz também a mesma coisa que fez com a de baixo. Pega o vértice superior e soma mais um para encontrar o vértice à direita do vértice superior, que é justamente o vértice na diagonal superior direita. O restante do nosso programa aqui é só realmente a verificação. Se eu estiver na primeira linha, eu faço a verificação. No meu nível, o vértice à direita é igual a zero. Se ele for igual a zero, eu vou pegar o meu vetor G, que é um vetor de vetores, na minha posição aqui do vértice atual, ou seja, como eu falei, a gente vai usar o índice do vetor para lidar com o vértice, e eu vou colocar lá justamente o vértice da direita, porque eu verifiquei que o vértice da direita está disponível, que não há armadilha. A mesma coisa eu faço aqui para o vértice na diagonal inferior, e a mesma coisa eu faço aqui para o vértice que está logo abaixo do nosso vértice atual. Esse else aqui vai tratar os casos da segunda linha, ou seja, aí eu vejo novamente o mesmo caso para vértice da direita, vejo o mesmo caso para vértice na diagonal superior à direita e vejo o mesmo caso para vértices que estão logo acima do meu vértice atual. E isso já vai bastar para a gente poder construir o nosso grafo. Uma vez que o grafo está construído, a gente vai criar um vetor de visitados, como eu indiquei lá quando eu expliquei o funcionamento do DFS, da busca de profundidade, e a gente vai chamar a nossa função de DFS iterativo, porque eu fiz com pilha. Vou mandar o meu vértice inicial, o meu vértice final, que é justamente o número de vértices menos 1, de acordo com o nosso mapeamento. O número de vértices é 12, menos 1 é 11, é sempre o vértice final. A nossa lista de visitados e o nosso grafo G. Agora aqui em cima é a nossa implementação do DFS. O que é que eu vou fazer? Vou criar a pilha. Nessa pilha eu vou colocar o vértice inicial e vou marcar ele como visitado, assim como a gente fez lá na representação do algoritmo. Além disso, eu vou criar um laço de repetição while. Enquanto a lista não estiver vazia, eu vou pegar o nó do topo da pilha, perdão, estava falando de lista, é pilha, o nó do topo da pilha, vou tirar ele do topo da pilha, isso aqui é só para a gente conseguir visualizar melhor, que depois eu vou mostrar. Para o nosso problema, essa linha aqui, inclusive, ela não entra no nosso problema, era só um print para a gente poder visualizar melhor, que eu vou mostrar depois. Para o nosso problema, vai ser só essa parte aqui do if, ou seja, se o nó que eu estou visitando for o nó final, o que é que eu vou fazer? Eu vou printar yes, que é o resultado que o nosso problema espera, e vou indicar o fim da função. Vou parar a busca, porque não faz mais sentido continuar uma vez que eu encontrei o fim. Significa que existe um caminho do início até o fim, buscando em profundidade no grafo. Pronto. Caso não tenha encontrado, caso não seja o fim, né, caso o nó encontrado no topo da pilha não seja o nó final, então a gente vai empilhar os vizinhos em ordem inversa para manter a ordem correta, mas ignorem essa parte aqui, é só um detalhe. Caso fosse feito na ordem correta também, não faria diferença. Ele realizaria a busca da mesma forma, pode demorar mais um pouco, mas a complexidade é a mesma. Então a gente vai começar do valor inicial, que eu coloquei aqui como imperador, da nossa lista de adjacências para o nó atual, até o nó final, sempre incrementando. Ou seja, ele vai visitar todos os vizinhos do nosso nó atual, procurando pelos que não foram visitados. Então aqui, eu tenho que o nosso vizinho é o item que eu estou pegando aqui, que eu estou iterando pelo nosso laço de repetição for. Se esse vizinho não foi visitado, eu vou marcar ele como visitado e vou colocar ele na nossa pilha. Vou empilhar ele. Exatamente da mesma forma como eu mostrei lá no algoritmo, é bem simples, é bem fácil de implementar. Caso ele tenha feito todo esse processo, caso ele tenha esvaziado a pilha inteira e, após esvaziar a pilha, ele não tenha encontrado o nosso nó final, o nosso nó destino, isso significa que não há caminho possível para chegar do nó origem até o nó final. Então, aqui no final, ele vai printar no, que é a saída que o problema espera, caso não seja possível encontrar um caminho que permita ao personagem finalizar o nível do jogo. Agora eu vou colocar aqui para a gente testar com uma das entradas, aliás, com todas as entradas, né, melhor, que o Codeforces forneceu. Vou só botar aqui para rodar. 4 casos de teste, 3. Esse aqui tem 3 colunas. Então esse aqui vai ser um caso bem simples. Ele vai encontrar muito fácil. Yes, ou seja, foi encontrado. Para o próximo caso são 4 colunas. E já é um labirinto um pouco mais difícil. Mas você vê aqui que ele consegue fazer esse caminho através dos zeros de cima, passando pela diagonal até o zero de baixo. Yes. Agora, para esse próximo aqui, a gente vai colocar
Esse caso de teste em que você consegue visualizar que não é possível, ou seja, daqui desse zero inicial, ele está todo rodeado por armadilhas. Ou seja, a gente não tem como passar desse zero até, até a célula final, até a parte final. Então, o resultado foi null. E, último caso de teste, a gente tem aqui esse último caso, que é com 6 colunas, é um pouco mais complicado, mas que a gente ainda vê que é possível, se ele seguir aqui pelas diagonais, ele vai chegar no final. Yes, ou seja, ele conseguiu finalizar o algoritmo. Agora, eu vou compilar essa versão aqui, que não está comentada, para ficar mais fácil de ver o caminho que o nosso algoritmo vai tomar. Vou pegar esse último caso aqui, que é o caso mais complicado, só um caso de teste. Pronto. A gente pode ver que, de acordo com aquele nosso mapeamento, ele seguiu pelo vértice 0, depois ele foi para a diagonal de baixo, até o vértice 7, depois vértice 2, vértice 9, vértice 4, até chegar no vértice 11, que, vou até colocar aqui do lado para ajudar a visualizar, é justamente esse exemplo aqui que a gente estava tratando. Como dá para enxergar aqui, ele fez esse caminho, do 0 para o 7, do 7 para o 2, do 2 para o 9, do 9 para o 4 e do 4 para o 11, chegando assim até o final e concluindo o algoritmo. Olá pessoal, eu sou o Lucas Heron e agora que vocês viram um pouco sobre grafos e DFS, eu vou falar sobre o BFS. E o que é o BFS? É o Breadth First Search, ou seja, se a gente for pegar numa tradução literal, seria procura primeiro por largura, né? Mas a gente pode traduzir como pesquisa em largura para não ficar tão estranho. Então, como seria o funcionamento do BFS? Bem, ele é parecido com o do DFS, só que, como o nome sugere, o DFS prioriza a profundidade, enquanto o BFS prioriza a largura. E o que isso quer dizer? Mais para frente vocês vão ver, eu vou utilizar o mesmo grafo que foi utilizado no DFS, que é algo parecido com a árvore, e vocês vão ver claramente que, diferente do DFS, o BFS ele navega pela largura. Ele não vai descendo os níveis para depois chegar e voltar ao nível, não. Ele faz uma procura pelo nível. E como ele faz isso? Ele utiliza de uma estrutura de dados conhecida, que é a fila. E como funciona a fila? A fila é aquilo. Você vai, por exemplo, numa lotérica, você vai num restaurante, precisa pegar uma fila, você nota que o primeiro da fila é o primeiro a sair. E o último da fila, naturalmente, é o último a sair. Aquele que vai chegando, ele vem sempre para o final da fila. E o BFS utiliza desse conceito para conseguir visitar todos os vértices e assim fazer uma busca no grafo. E qual é a complexidade dele? É a mesma do DFS. Você vai ter a complexidade de O de V mais E. Ou seja, é uma complexidade que é a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas do grafo. Então vamos lá. Demonstrando agora o BFS nesse grafo aí, ele tem 9 vértices, vai começar pelo inicial. O inicial, digamos que é o que a gente tem um tratamento diferente, porque você vai, antes do loop, adicioná-lo na fila e marcá-lo como visitado. Então, outra coisa também é que eu coloquei mapeados ao invés de visitados, porque vocês vão notar que o BFS ele visita vários vértices ao mesmo tempo. Então vale mais a pena a gente ver quais foram mapeados, ou seja, quais foram aqueles que já foi extraído os vizinhos e que os vizinhos foram colocados na fila. Então, começando por esse primeiro passo, o BFS vai adicionar o vértice 1 na fila. E enquanto a fila não for vazia, ele vai fazer o seguinte procedimento: ele vai remover o primeiro da fila, ele vai adicionar os seus vizinhos não visitados na fila, nesse caso é o 2 e o 3, os vértices 2 e 3, e vai marcá-los como visitado. Então, o próximo passo, note que o 1 aí eu já coloquei ele como um mapeado, o 2 e o 3 entraram na fila, e, novamente, enquanto a fila não for vazia, ele vai remover o primeiro da fila, nesse caso é o 2, vai adicionar os vértices não visitados vizinhos a esse 2 e vai marcá-los como visitado.
Então, o próximo vocês já vão ver que o 2 foi mapeado e o 4 e o 7 foram adicionados na fila. E eu coloquei aí o 2 como mapeado, inclusive eu estou colocando com a cor roxa e os visitados seriam marrom. Então vocês vão ver que a busca ela é feita pela largura, pelo nível. Então vai ser feito pelo nível da árvore. E novamente, vai pegar o primeiro da fila e notem que não é o 4, que aí seria o DFS, é o 3. O 3 é o primeiro da fila e vai ser feito isso, a mesma coisa. Vai remover ele da fila, adicionar os vizinhos dele não visitados ao fim da fila e marcá-los como visitados. E isso vai ser feito por todo o grafo. Então notem que dessa forma, quando chegar aqui, todos já vão ter sido visitados, porém é preciso fazer esse mapeamento para concluir o algoritmo. Então, o 5 é mapeado, como o vizinho dele é o 9, apenas o 9, e o 9 já foi visitado pelo 7 aqui nesse passo, então vai ser vazio, não vai precisar colocar ninguém na fila, porque o 9 já está na fila, o 6 vai ser mapeado, o 8 e o 9, e por fim, esse daqui é o fim do algoritmo. Dessa forma, o BFS consegue navegar por toda a árvore e fazer a busca do vértice que você deseja encontrar. Então é isso. Agora eu vou demonstrar a resolução de um problema que foi proposto que caiu na UBI de 2023. É o Metrônibus. Ele foi da fase 3 da programação nível 1. Então, pessoal, esse é o problema do Metrônibus. Eu vou ler, não pretendo ler ele todo aqui, mas é bom a gente entender do que ele se trata. Então, vamos dar uma lida no problema. Enya, a atual rainha de Enilogônia, é fascinada por meios de transporte, especialmente metrô e ônibus. Como consequência, Enilogônia possui a melhor rede de transporte público do mundo inteiro, a Metrônibus. Existem N estações espalhadas por todo o reino, que são conectadas por dois sistemas de transporte: ônibus, que utiliza rodovias, e metrôs, que utiliza trilhos. Assim, no Metrônibus, existe transporte direto entre duas estações, se elas estão ligadas por uma rodovia ou por um trilho. Toda ligação independe de ser rodovia ou trilho. Pode ser utilizado em ambas as direções. Existe no máximo uma ligação entre cada par de estações, ou seja, um par de estações não pode estar ligado por ambos um trilho e uma rodovia. Para utilizar Metrônibus, os usuários precisam comprar passagens. Ele estabeleceu as seguintes regras para estimular o transporte público. Toda passagem tem um preço fixo P, independente da estação e do sistema, metrô ou ônibus. A passagem só deve ser paga quando o usuário entrar no sistema de transporte. O usuário só pode entrar em um sistema por vez, ou seja, para entrar no sistema de metrô, ele precisa sair do sistema de ônibus e vice-versa. Após pagar o preço P, para entrar em um sistema, o usuário pode se locomover o quanto desejar usando ligações daquele sistema, contanto que ele não saia do sistema. Caso o usuário troque de sistema, ele deverá pagar uma nova passagem para retornar ao sistema original. E o problema, basicamente, você tem uma série de estações representadas por um grafo, que nesse caso esse aqui é o exemplo, e cada estação pode ter dois tipos de conexão, que pode ser o trilho ou a rodovia, que nesse caso daqui o trilho de metrô está sendo representado por esse traço preto e por essa linha preta, e a rodovia está sendo representada por essa linha tracejada vermelha, no caso desse grafo aqui, que usaremos como exemplo. E o problema basicamente diz o seguinte: você pode andar o quanto quiser pagando um preço. Por exemplo, nesse exemplo daqui, o preço é igual a 5. Eu posso andar o quanto eu quiser utilizando o mesmo tipo de conexão. Ou seja, se eu estiver andando só por trilhos de metrô, eu posso pagar 5 e andar por 1, 3, 2, 4.
Mas quando eu tiver que trocar para um ônibus, por exemplo, eu teria que pagar novamente o valor. Então, por exemplo, se eu quiser fazer esse tipo de viagem aqui, que é a 1, 3, 2, 4, e depois eu passar para 5, eu vou ter que pagar P de novo. Quando eu for passar para 6, eu vou ter que pagar P de novo. E quando eu passar para 7, vou ter que pagar P de novo. Então, essas são as restrições do nosso problema. E o que é que a questão quer? A questão vai te dar a, as entradas, no caso, vai ser o número de vértices, as arestas que representam os trilhos, as arestas que representam as rodovias, no caso é K1 e K2 respectivamente, e P que é o preço. Além disso, a questão vai te dar dois inteiros AB, que é o início e o fim, a estação inicial e a estação final da viagem. Então ele quer que você faça uma viagem por esse grafo, te dando um inicial e um final, e ele quer que você retorne o menor preço possível para que seja para que eu faça para que eu faça essa viagem, ou seja, ele quer que você faça essa viagem com a menor quantidade de trocas de sistema de viagem possível. E nessa viagem daqui você paga 20, porém tem outro tipo de viagem, que é essa que você começa com 1, 4, 5. Então aqui você pagou 5, 4, 5, aí aqui você vai pagar novamente 10 e por fim você vai pagar 15, você pagou menos. Essa seria a resposta desejada pelo problema, né? Como ele mostra aqui na saída, que o problema ele deve ter uma linha única de um único inteiro com o menor custo total entre uma viagem que começa na estação A e termina na estação B. Então vamos analisar aqui o código que foi disponibilizado pela própria UBI no gabarito da questão. Esse aqui é o código que a UBI disponibilizou como gabarito da questão. É, tinha duas resoluções, essa daqui é a que utiliza BFS e é a que eu pretendo explicar aqui para vocês e mostrar como o BFS pode ser utilizado nesse tipo de problema. Uma coisa que eu não mencionei quando eu estava mostrando os slides era que o BFS é um algoritmo muito bom se você quer descobrir o menor caminho entre dois vértices. E é justamente isso daqui, essa vantagem que nós iremos utilizar para responder essa questão. Porém, não é essa a sacada da questão, da resposta desse código. Então, eu vou explicar ele linha a linha para vocês notarem qual seria a sacada para responder a questão. Então, aqui você teria a importação das bibliotecas, aqui para você não precisar o std nas funções padrões. Aqui a gente define quantidade máxima de vértices, no caso. E aqui é um valor infinito que vai ser utilizado mais para frente. Isso aqui é um array de vetor, de par, de inteiros. Isso aqui vai ser o array que vai representar o nosso grafo, no caso, a nossa lista de adjacência, né? Que vai conter as conexões do grafo, as arestas, no caso. E esses dois arrays aqui, que eles têm o mesmo tamanho da quantidade de vértices vezes 2 e logo mais para frente. Aqui também o grafo, a lista de adjacência vezes 2 e mais para frente eu vou explicar por que vezes 2. Esse array aqui representa a distância e esse daqui representa se o vértice já foi visitado ou não. Então vamos lá para a resolução propriamente dita do nosso problema. Isso aqui é só o que a galera da competição, da programação competitiva costuma usar para deixar os códigos mais rápidos, então acho que não merece explicação nessa aula. Aqui você teria os valores de entrada que a questão pede, né? N sendo o número total de vértices, K1 seria as conexões de trilho, K2 seriam as rodovias e P seria o preço, né? Então aqui é feita a leitura desses valores, o usuário coloca como um input. E nesse primeiro for, a gente vai pegar todas as conexões que são feitas no trilho
e colocar como um grafo não direcionado, né? Ou seja, eu poderia sair de x para y ou de y para x. Se x tem conexão em y, y também tem conexão em x. Então é isso daqui que ele quer dizer com isso aqui. E ele está adicionando na lista de adjacência do nosso grafo. Nesse segundo for vai ser o mesmo tratamento, só que note que como aqui o nosso grafo ele tem duas vezes o que foi requisitado, as arestas que são de rodovia, elas têm um tratamento diferente das arestas que são de trilho. Por quê? Porque as arestas de rodovia, elas estão sendo colocadas num espaço que seria vazio. Aqui, se vocês notarem, ela está colocando no índice vezes 2. Então, seria como se os pares, os vértices pares, representassem os, os trilhos, né, os que têm conexão em trilhos, e os ímpares representassem aqueles que têm conexões em rodovias. Seria como se você estivesse pegando esse grafo aqui e duplicando ele. Então teria o 1 e o 1 aqui do lado, o 3 e o 3 aqui do lado, só que a conexão desse 1 daqui com esse 3 é só feita por meio de trilho. E a do 1 com o 4, por exemplo, você teria um 1 e 1 aqui do lado, um 4 e um 4 aqui do lado. A conexão só existiria em um desses uns e quatros, entendeu? Eu não sei se está ficando muito claro. Porém, é essa a forma de responder que a UBI disponibilizou, a sacada da resposta disponibilizada pela UBI. E aqui, nesse outro for, para todos os vértices criados, você vai colocar um valor P, uma conexão P para representar justamente a transição do modo de conexão. Ou seja, se eu quiser mudar de trilho para rodovia ou vice-versa, eu vou ter que pagar um preço P. Notem que aqui, nessas conexões, eu não estou pagando preço algum. Então é um preço zero, né? Que é como diz o enunciado. Se eu manter o mesmo tipo de conexão, eu não vou precisar pagar nada. Se eu trocar de trilho para rodovia, eu pago um preço P. E aqui é a leitura do valor inicial e do valor final. Bem, aqui vocês já vão começar a notar uma similaridade com o que foi visto nos slides, porém uma pequena diferença é que aqui a gente não vai usar uma fila normal, a gente vai usar uma fila de prioridade, porém vocês vão ver que o funcionamento é o BFS, é o BFS que está sendo feito aqui. Aqui é aquele valor infinito que eu falei que ia ter utilidade mais tarde, basicamente o vetor de distância vai ser todo preenchido com infinito, os vértices eles vão ter uma distância infinita entre si, ou seja, as arestas vão ter valor infinito. E aqui o inicial você já começa dizendo que você pagou o preço inicial, né? Então, tanto para o S, que é o inicial, que no caso aqui está vezes 2, e aqui seria para o trilho, e aqui seria para a rodovia, cada um deles você vai ter um preço P, ou seja, o inicial você vai começar pagando o preço. E aí você vai adicionar o vértice que corresponde ao trilho e o vértice que corresponde à rodovia. Você vai adicionar os dois na fila. E aqui eu vou colocar o grafo que é dado como exemplo, justamente para que fique mais claro de ilustrar. Deixa eu só dar um zoom. Para que fique mais claro de ilustrar todo o processo que está sendo feito nesse BFS. Então, novamente, né? Enquanto a fila não estiver vazia, notem que foi colocado primeiro o do trilho e depois o da rodovia. Então, enquanto a fila não estiver vazia, eu vou pegar o primeiro da fila. Então, quais são os vértices que estão na fila? O 1 do trilho e o 1 da rodovia. Lembra que eu criei dois vértices que representam esse 1, então os dois foram colocados na fila. E tá, o primeiro que vai ser pego vai ser o do trilho. Então, se ele foi marcado como. Isso aqui é para vértices futuros, se ele foi marcado como visitado, então eu posso ignorar. Caso não, eu marco como visitado. Então, esse for daqui, ele vai pegar no grafo, vai pegar a nossa lista de adjacência, ou seja, na posição
do vértice que a gente está analisando, ele vai pegar os vizinhos e os respectivos pesos e vai e esse vis aqui, essa variável vis vai representar os vizinhos, essa variável p vai representar os pesos. Então, pegando primeiro o trilho o 1 do trilho, você vê que ele só tem um vizinho, que é o 3. Ele não foi, o 3 ainda não foi marcado como visitado, e como a distância do 3 é infinita, e aqui a gente definiu que a distância do 1 é p, ou seja, seria 5 nesse caso, ele não entra nesse if daqui, então ele não vai ser ignorado. Então, como p é igual a zero, ou seja, a gente não vai estar fazendo nenhuma mudança de conexão, a gente está seguindo o trilho do metrô, então a distância do 3 vai passar a ser a mesma distância do 1, que é 5. Então o 1 do trilho vai ficar com 5, o 3 do trilho vai ficar com 5, a mesma coisa vai ser com o 2, o 2 do trilho vai ficar com 5, o 4 do trilho vai ficar com 5. Quando a gente passar para aqui para o 5, ele vai entrar nesse else aqui. E esse else, ele vai dizer que a distância não vai ser mais 5, e sim vai ser 5 mais p, que é 5, ou seja, aqui vai ficar 10. Quando passar para cá, vai ficar 15. E quando vir para cá, vai ser 20. Então, o valor que nós vamos encontrar nessa primeira passagem do for vai ser 20. Notem que no algoritmo não foi colocado nenhuma condição de parada caso ele chegue no final. Então, o nosso algoritmo não vai parar. Ele só para, novamente, é um BFS, como vocês viram nos slides, ele só para quando a fila estiver vazia. E como a gente colocou justamente dois inícios aqui, o inicial que começa nas rodovias e o inicial que começa nos trilhos, a nossa fila ainda não está vazia. Nela ainda tem o vértice que começa nas rodovias. E é justamente esse que a gente vai analisar, mas vai ser feito a mesma coisa que foi feito no trilho do metrô. Vai começar com um aqui, né? Fingindo que tem outro um aqui ao lado. Ele vai passar para o vizinho dele, que é o 4. No caso, o vizinho de rodovia, que é o 4. Quando ele vier para cá, a distância do 4 vai ser definida como a mesma distância de 1, que é 5, nesse caso. Então ele vai passar para o próximo vizinho, né, o 5, que vai ter também a distância igual a 5. Porém, quando chegar aqui vai ter que ter a troca, aquela troca, e o valor vai passar a ser 10. Aqui novamente vai ter aquela troca, o valor vai passar a ser 15. Logo, foi uma viagem menos custosa do que aquela primeira feita. E é justamente o exemplo que o enunciado dá pra gente, né? Vai ter a viagem que custa 20 e vai ter a viagem que custa 15. A de custo 15 é de menor custo, é justamente isso que é feito aqui no final. Você pega o menor das distâncias obtidas no último vetor. E essa vai ser a resposta que o nosso algoritmo vai retornar, que é justamente a resposta esperada pela questão. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre grafos, TFS, BFS, busca em grafos em geral. E muito obrigado pela atenção. Se possível, inscrevam-se aqui no canal do Gema. Valeu!